Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Eu chamei aqui hoje para a gente bater um papo, Luiz Ângelo. Vou apresentar para vocês o Luiz Ângelo. Luiz Ângelo é economista e secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Divinópolis. Formado pela UFMG em Economia, pós-graduado em Gestão e Finanças pela Fundação Dom Cabral. Luiz tem experiência em grandes consultorias, foi professor universitário em economia na Faculdade Pitágoras e na UNA. É empreendedor no ramo de varejo e indústria aqui em Divinópolis, na empresa Luiz Fotógrafo. Tenho desde 1982, hein, Luiz? É isso mesmo. E assumiu a presidência da CDL num momento muito especial em Divinópolis, né? Dentro de pouquíssimo tempo, ele assumiu a presidência e veio a pandemia, que foi uma experiência também bem desafiadora, né? Assumiu a presidência da CDL com o propósito de fomentar o comércio e o setor de serviços, encontrando o desafio de representar o setor produtivo durante a pandemia. Aceitou o convite do prefeito Gleison e hoje integra o time de secretários da Prefeitura de Divinópolis, trabalhando com projetos para melhorar o ambiente de negócios do município. Bom, então agora nós vamos conversar um pouco mais, né, Luiz, sobre o que é ser secretário de Desenvolvimento Econômico, e você ainda pegou essa secretaria no momento de pandemia também bem acentuado, né? Luiz, primeiro eu queria te perguntar aqui a sua idade, porque você assumiu a presidência da CDL muito novo, né? Qual que é a sua idade? Eu tenho 33 anos. A empresa que eu trabalho, né, que você comentou, o Luiz Fotógrafo, ele vem desde 1982. Foi fundada pelo meu pai, que até hoje também está na gestão. Eu trabalho com ele nos últimos 8 anos, diretamente na gestão. Nesse meio tempo, veio também a oportunidade na CDL Divinópolis, a gente se engaja como voluntário na diretoria, e aí eu assumi em 2020, aos 32 anos, eu fui o presidente mais novo da CDL, com esse desafio que veio logo em seguida, né, no ano de 2020, que foi esse contexto todo de pandemia, numa representação justamente no setor de comércio e serviços, que foi evidentemente o mais trabalhado aí durante a pandemia. Eu trabalho atualmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que a gente pode comentar sobre muitos projetos que a gente tem feito aqui em Divinópolis. Pois é, então você assumiu como o presidente mais novo, né, da história aqui da CDL Divinópolis e pegou uma bomba acesa que você não sabia que ia acontecer, que a pandemia a gente via isso lá fora, mas não tinha noção como que isso ia representar aqui em Divinópolis, né? O que ia acontecer aqui, né? A CDL, e até comentar sobre ela também, né? Nós temos uma entidade muito forte aqui na nossa cidade. Muito tradicional, com mais de 50 anos, mas também com um bom dinamismo, com muitas ações, muitos projetos, mais de 1.000 empresas associadas aqui no comércio. Então, eu aceitei esse desafio também para entregar algo para o comércio da nossa cidade. Tivemos a possibilidade de trabalhar com campanhas Liquida Divinópolis, o Black Friday, campanha de Natal com promoção de carros, ações, além de outras diversas iniciativas, mas neste meio do caminho, no planejamento inicial, acabou tendo um curso diferente, que foi essa explosão da pandemia, né, um momento de muita incerteza, muita insegurança por parte do poder público, parte do poder produtivo, da sociedade de forma geral, e a parte representativa ela fica naquele momento também carente. A entidade ela assume esse protagonismo de ser porta-voz dos empreendedores, desse diálogo no meio de tanta incerteza. Esse, sem dúvida, é o momento que a gente pode considerar, né, toda a sua preparação para se planejar, mas tem tipos de situações que não tem como ter feito planejamento prévio, né? Eu acredito que esse possa ter sido um exemplo bem único aí de como pode acontecer que o seu planejamento tem que se virar. Mas aí, claro, a gente conta também com toda a estrutura que a gente tem de ex-presidentes, diretores, para montar a organização no caminho que a gente precisou trilhar esses meses de muita dificuldade. Pois é, uma responsabilidade grande, né? Você representar uma classe. Tem um tema para depois a gente conversar aqui sobre CDL, sobre associativismo. É uma coisa muito interessante você observar como que a união das empresas, dos empresários, consegue pensar junto soluções que sozinho não pensaria, né? Então, até quero agradecer com gratidão que o Luiz foi que abriu as portas para mim, junto com o Eider, o convite do Eider, né? Para entrar para a CDL. E lá eu pude vivenciar isso na prática, né? Como diretor, como que é importante essa união, né? É uma coisa, é um cargo
né, que a gente assume sem interesses financeiros, que a gente não tem remuneração, né? Até o presidente da CDL não recebe remuneração para isso, né? É um trabalho voluntário. Então, ele demonstra o tanto que a gente quer fazer com que as coisas aconteçam, né? Eu gosto muito de comentar e que o associativismo, né? Pra gente fazer, acho que dá para fazer um inteiro aqui, um podcast sobre isso, mas quando a gente está no nosso empreendimento, você tá ali no dia a dia, tem que contratar funcionários, tem que montar seu produto, fazer o marketing, controlar finanças. E aí o dia a dia te consome completamente. Mas sozinho, por vezes, você não tem voz. 97,5% das nossas empresas em Divinópolis, e característica do Brasil como um todo também, são empresas de microempresas. Verdade. De pequeno porte. E elas não têm voz sozinha, né? Junto ao poder público, junto à sociedade de forma geral. Então, participar de entidades, a CDL, né, no caso que a gente está comentando, mas existem várias outras que podem ser feitas em diferentes cidades, segmentos, traz essa força para gerar ações, para gerar projetos e para ter voz. E aí, um momento como a gente viveu em 2020, 2021, eu acredito que fica mais evidenciado o poder dessa voz. Quando sozinho ali você olha para o lado, peraí, eu não tenho voz, eu posso ter uma representação. Eu acho que isso cabe da mesma forma também, quando a gente está falando de empreendedor, mas cabe na sociedade. É ali que seja no micronúcleo de uma escola, né? Ou no bairro, sozinho ali, tô reclamando, posto alguma coisa reclamando, mas se eu me junto, tenho estrutura, união com os pais no colégio ou união com seus vizinhos do bairro, a força é diferente. É diferente. Então, a gente observa, por exemplo, condomínios podem ser totalmente diferentes um do outro, porque tem uma energia ali de união entre os moradores, né? Então, essa questão de associar um com o outro, e você falou uma coisa muito interessante. Se tem uma empresa que tem 10 funcionários, quando associa na CDL, você encontra com outras 1.000 empresas, olha o tamanho que isso fica, né? De colaboradores, então é uma questão muito interessante. Eu puxei esse gancho aqui porque eu sempre admirei muito a sua gestão lá na CDL, que você sempre participava as pessoas, né? Convidava e escutava. O que é a demanda? Quais são as demandas do comércio? Quais são as demandas do setor, né? E aí vinha soluções, ideias que você criava soluções para problemas que existiam ali, que a gente observava, né? Então, isso é uma questão, eu estou puxando esse gancho para falar sobre a questão de gestão, que eu acho que é uma coisa importante a gente ver como que a gestão na prática, né? Então, como que você traz essa gestão e como que isso traz resultados. E também a mesma coisa acontece na secretaria também, onde que você ouve as demandas, né? Aí agora você pegou um desafio maior, que agora é a demanda de Divinópolis inteiro, né? E quando você falava da CDL, você está pegando ali os serviços e o comércio, né? Agora... com esta oportunidade, com esse desafio que você assumiu, também na pandemia, né? Então, com um desafio assim, bem maior do que de outras épocas, né? Com muitas incertezas. E eu queria que você me falasse qual foi essa primeira sensação, né? Essa expectativa de chegar lá e aí você ter ali... claro que a gente que está de fora, a gente não tem noção das limitações que existem nos ambientes, né? Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: agora você passa a ter a oportunidade de ajudar todo o setor produtivo da nossa cidade e região, né? Hilder, você comentou a respeito dessa situação de entender o que é a demanda ali para ser solucionada. E isso encaixaria na minha experiência como empreendedor, na experiência que eu tive como CDL, é o que eu tento levar também na secretaria. Eu acredito que seja algo válido para todo empreendedor. Você tem que trabalhar para solucionar problemas, solucionar a demanda do seu cliente. Não adianta você fazer um trabalho lindo se isso não está resolvendo o problema de ninguém. Exatamente. E aí, por vezes, isso acontece. Principalmente com empresas mais jovens que criam uma solução maravilhosa, mas está resolvendo o problema de quem? Se não está resolvendo o problema de ninguém, você não é útil na sociedade e a sua empresa vai quebrar. Pode até ser um problema mais pessoal daquele empreendedor, né? Quando você vai empreender, você tem que ver um problema que seja mais social, né? Mais coletivo, né? E que atenda o seu cliente. Que atende o cliente. E no caso da CDL, o nosso cliente é o lojista associado. Então não faz sentido nós estarmos lá... hoje você participa também da diretoria, solucionar projetos, criar demandas, gerar ofertas, se não está solucionando o que o nosso lojista associado quer. Verdade. Por isso tem que chamar para dentro. E muitas vezes as pessoas confundem essa chamar e ouvir com a ideia de eu estou perdendo tempo aqui
para fazer reunião, às vezes ouvir as demandas ou criar um formulário para a gente coletar, tá mais próximo, mas eu não vejo dessa forma. Claro que a gente tem que ponderar isso para não virar também grandes fóruns que não se resolve nada, né? É uma balança ali, um equilíbrio que se tem que ter. Mas ouvir essa demanda e criar as formas para isso, na CDL a gente criava alguns grupos temáticos, focais, para solucionar problemas, para levantar demandas. Vai ter a campanha de Natal, faz um grupo focal com quem está interessado para gerar ali o brainstorm de ideias e sair com um plano de ação. Mas ouvindo quem está na ponta. E aí, no nível de prefeitura, isso escala mais. Com certeza. A gente não está ouvindo só o comércio e serviço, mas está ouvindo a cidade inteira. E muitos setores, muitos interesses, né? Mas tem que solucionar, novamente, o foco sempre em solucionar a demanda que o nosso empreendedor, no caso do desenvolvimento econômico, né, o que o setor produtivo quer que a gente trabalhe. Senão a gente vai estar trabalhando no setor público sem solucionar o problema para ninguém. E aí, é interessante essa percepção, porque, então, assim, quando você chegou lá, você começou a se identificar no cenário que tinha lá. Com certeza você já tinha uma visão muito ampla já, porque como economista você já tinha e por já estar também na CDL, por já estar aí inserido no grupo gestor, você já tinha muitas percepções de demandas que já eram necessárias de resolver, né? E ainda agora você assumindo o cargo, você começou a ouvir as pessoas, mas qual que foi as primeiras ações que você identificou que seria interessante fazer e que porque nós estamos falando agora de um ano, né, na sua gestão lá, nesse um ano você já conseguiu concluir algumas coisas bem interessantes para o ambiente do empreendedor. Então qual que foi a primeira coisa que você falou assim, isso aqui, vamos colocar uma ação aqui, vamos resolver, que isso aqui é uma demanda interessante? Essa perspectiva de identificar quais são essas demandas não foi muito complicado, porque nós já tínhamos muitos materiais de diagnóstico em Divinópolis. E eu acho que isso pode acontecer normalmente em outras cidades também. Já existia por parte do grupo gestor, das entidades, do próprio Sebrae apoiando, bons diagnósticos. Outras entidades aqui da cidade também que já criavam muitos diagnósticos. Ou seja, o cenário do que precisa ser feito é mapeado. E assim como nas nossas empresas, por vezes a gente sabe o que precisa ser feito, mas daí para começar a fazer alguma coisa, é essa transição na execução que não é tão trivial. Verdade. E aí o que nós fizemos foi pegar esses diagnósticos na secretaria e trabalhar junto com o Conselho de Desenvolvimento Econômico, o Sebrae também apoiou, e esse conselho é interessante, porque ele já é uma representação do setor produtivo, já é um fórum ali para se discutir e deliberar essas ações. Nós formatamos um plano de trabalho visando num longo prazo, médio prazo de 10 anos para o município, mas desdobramos em ações de mais curto prazo. Quais seriam as entregas para dentro deste ano? Trabalhamos na metodologia dos OKRs, das entregas de resultado-chave a partir dos objetivos, para desdobrar. Desdobramos 18 iniciativas estratégicas e foi o que a secretaria trabalhou. Alguns são projetos, outros programas, né? E nós chamamos de iniciativas, que na prática virou o nosso plano tático operacional da secretaria. E aí que eu acho que foi algo importante. A gente sair desse monte de ideia, diagnóstico, e no setor público, o que mais tem é gente de ideias e projetos. Ideia de projeto é o dia todo. Iniciativa, tem muitas, né? Agora, acabativa, que às vezes se perde, né? Da iniciativa virar acabativa que é o ponto. Então, nós precisamos priorizar. O cobertor no setor público é curto. O que tem de ideia boa é muito, mas o que nós vamos fazer? Que dá para implementar de fato. Que dá para implementar. Na nossa empresa, a mesma coisa. Daria para fazer 100 coisas, mas quais que vão ser as 20 que eu consigo entregar neste ano? É melhor focar nessas 20. Planejar e trabalhar para isso. E aí foi o que nós fizemos. Algumas das iniciativas mais direcionadas de início, que foi a sua pergunta, principalmente na desburocratização. Nós tínhamos... A raiz de muitos dos problemas estava no processo mais burocrático, principalmente de abertura de empresas e licenciamento. Então, esse foi um foco grande que nós demos, que esse problema resolvido já resolvia vários outros. Já cria um ambiente melhor, já facilita a contratação de empregos, a abertura de novas empresas. Então, esse ponto de ambiente de negócios, alguns marcos regulatórios que eram importantes serem feitos, e aí ainda tem outros para serem trabalhados também. 2022 vem aí com mais ações de ambiente de negócio. Mas esse foi um foco que nós demos no início do trabalho. E aí conseguimos bons resultados. Isso foi feito, já desdobramos
Aí outra coisa também que eu acho que é legal de compartilhar. Como trabalhar com o processo, por exemplo, esse? Vamos melhorar o ambiente de negócio, reduzir o tempo de abertura de empresa. E aí envolve, pensando numa prefeitura, e acontece nas empresas da gente também. Lá envolve uma secretaria de planejamento urbano, que tem a fiscalização, que tem o setor de alvarás. Envolve a secretaria de administração, que tem TI, que administra o site. O desenvolvimento econômico, que é diretamente impactado. Secretaria de fazenda, que gera taxas, gera as guias. Um monte de gente ali, um monte de processo. Vigilância sanitária, que tem alguma vinculação no processo de abertura. E no meio disso, esses setores todos são organizações grandes dentro da prefeitura que nunca tinham sentado entre si para trabalhar o processo. Faltava sinergia nesses processos, né? Exatamente. E isso acontece com frequência. Na nossa organização tem ali um processo que a gente precisa resolver, tem uma área A, tem a área B, a área C, que não conversa entre si. Quase que o trabalho que nós fizemos foi de ser esse elo, essa integração. A própria equipe, os próprios servidores, sentando para começar a trabalhar e integrar, daí já surgiram uma melhoria grande no fato de sentar. Algumas rodadas de conversas, e claro, direcionada ali para mudança de processo, saímos com plano de ação, com prazo ali para cada um entregar, mas só o fato dos próprios servidores se integrarem, que eles nunca tinham feito isso, alguns trabalhavam há 20 anos e nunca tinham conversado entre si sobre o trabalho propriamente do processo, só isso já deu uma alavancada grande. Depois nós contamos com o Sebrae apoiando, fizemos mais rodadas de transformação de processo, mas o resultado veio. Interessante, Luiz, você comentou uma coisa muito interessante. Como que você integra esses setores e esses setores, as gestões mudam de 4 em 4 anos, né? Quando muda o prefeito, muda o secretário. Os secretários às vezes mudam, não sempre, né? Então, ou seja, aí você começa, é como se você começasse um time de futebol ali quase que do zero, para ter resultado em 4 anos e depois talvez tenha começado tudo do zero de novo, né? Então isso é um desafio também da gestão pública, não é? É um desafio essa transição, né, das lideranças, mas o setor público ele tem um corpo de servidores também que estão ali, independente da gestão que passar. E eu acho que Mas a liderança muda? Muda. Mantém o pessoal? Mantém o pessoal. A equipe é a mesma. Entendi. Pode haver ali algumas mudanças no corpo de servidores, porque tem a aposentadoria, né? Entra um servidor novo. Mas o corpo ali do time de execução normalmente é o mesmo por anos. Muda a liderança, muda o secretário, muda os diretores, normalmente, as cargos de confiança do prefeito. Mas o que eu acho que eu agora, nessa experiência como setor público, que eu sempre vejo que é importante a gente conseguir entregar como liderança, hoje eu estou lá, mas daqui a alguns anos não estarei. Eu tenho que trabalhar com os processos que eles estejam arraigados na equipe. Verdade. Se a gente consegue entregar isso, você transformou a cidade. Se ficar só no nível de liderança, essa liderança, na próxima gestão, pode mudar. Pode ganhar um prefeito diferente ou na outra, e aí mudar e a gente perdeu. É a visão do líder de deixar um legado, né? Então, você deixar ali uma questão de, assim, ó, eu deixei um valor inserido ali, que independente de eu estar presente ou não, né? A gente vê isso nas empresas que funcionam independente do dono, né? O dono consegue criar uma liderança e ali ela vai funcionar independente do dono, né? Então, é essa visão. Essa visão. Se a gente pensar no nível de empresa, é a mesma coisa. Imagina ali, você depender sempre do dono. Se o dono saiu e já não funciona o processo, tá errado, né? Tem que criar ali os processos e criar o resultado que acontece independente da sua presença. A presença sua vai fazer diferença, né? Mas mais para puxar mais ainda o time. O dia a dia ali, aquela operação tem que acontecer. No caso da abertura de empresas e da desburocratização, muitas vezes foi uma mudança de paradigma. Né? O nosso cultura do setor público brasileiro, e não é aí desmerecendo dos servidores, mas a cultura que vem do próprio setor público mesmo, e do brasileiro de forma geral, é sempre entender que o empreendedor, ou o regulado que a gente fala, né? Ele sempre tem ali uma possibilidade de, uma predisposição de querer fazer errado. Sendo que a gente tem que trazer agora a responsabilidade de pressupor que a pessoa está fazendo algo com boa fé, e aí ela ser fiscalizada caso faça errado. Essa mudança é uma mudança de cultura, né? E o Brasil vem vivendo isso. E a gente conseguiu em Divinópolis, e a equipe foi muito receptiva com isso, de ter esse entendimento, e isso muda paradigmas. Totalmente, né? Mas facilita, mas traz responsabilidade. Antes a gente vai pedir tudo, quase que uma bíblia de informação para falar ok,
Agora a gente vai falar assim, ok, amigo, a responsabilidade é sua, mas se fizer errado, o seu empreendimento pode ser fechado. Mas a responsabilidade é de que você está falando a verdade. Isso simplifica, Demais, mas traz responsabilidade para o cidadão também. Nós, normalmente, como cidadãos brasileiros, estamos acostumados a ter o Estado resolvendo a sua vida e te dando um carimbo. Muitos empreendedores ficam assim, não, esse ano foi difícil demais, porque a prefeitura, porque o Estado, não sei o que e tal. Mas o tanto de coisa que deixou de fazer, que ele poderia ter feito para desenvolver, né? Eu não observo, às vezes fica só esperando que as coisas aconteçam no setor público, né? Então é uma questão interessante a gente observar mesmo, né? Resume na autorresponsabilidade, né? Eu vou lá, abro a minha empresa, tudo beleza, tá desburocratizado, né? Foi rápido. Agora, se eu cometer erros, né? E principalmente sabendo, né? Porque isso aí hoje em dia é tudo claro do que a gente faz certo ou errado, a gente vai ter responsabilidades com isso. Só para ficar claro para quem está nos assistindo também, vamos supor, um processo de abertura de empresa, que é o que eu comentei, né, da desburocratização. Se você vai lá e fala, eu quero abrir uma empresa de pintura de automóveis em tal local, eu posso. Aí, né, uma funilaria ali. Aí você vai entrar no sistema hoje, como que vai funcionar em Divinópolis? Nós vamos falar, em tal local pode, porque o zoneamento permite, ali é uma região que é comercial, etc. Você deve seguir essa e essa diretriz ambiental, etc, etc. Está ciente? Caso você esteja ciente, pode abrir sua empresa. Você vai abrir sua empresa. O fiscal pode ir lá e vai acompanhar se você está seguindo a legislação ambiental, de corpo de bombeiros, de construção, etc. Mas não vai ali vários fiscais antes, conferir documentação para ver se você pode abrir sua empresa. A responsabilidade vai vir de quem está abrindo aquele empreendimento. Você está ciente, você vai abrir. Agora, se você infringir alguma regra ali, você vai ser penalizado. Então, isso foi a grande mudança de cultura, né? Tanto para o corpo da própria prefeitura, quanto para quem agora, os contadores também se atualizam quanto a isso, e também o próprio empreendedor, né? Exatamente. Eu acho que outras perspectivas podem vir também com isso. Não é ainda no nosso caso, mas o próprio governo federal já está pensando nisso em aprovação de projetos, de obras. Você, dependendo do grau de risco, se for um risco baixo, você como cidadão, daqui um pouco já vai acontecer isso. Em Divinópolis e no Brasil todo. Você pode construir sua casa. Caso ela esteja fora do padrão construtivo, vai ter uma penalidade, mas já vai simplificar, dar responsabilidade para o cidadão, para o arquiteto, para o engenheiro, e não ficar ali tendo que pegar um carimbo de 1, 2, 3 ou 4 para fazer alguma coisa. Agora, você fez errado no lugar errado, imagina a construção. Então pode chegar até ter que ser demolido porque colocou num lugar que não poderia, né? É isso aí. Então a pessoa vai pensar muito mais antes de fazer errado, porque a responsabilidade agora é dele, né? E não do fiscal que foi lá e aprovou de forma errônea, né? Vamos dizer assim. Esse mindset, esse paradigma que vai ser quebrado. E vai ser quebrado. Eu posso fazer? Né? Imagina, então vou falar de empresa. O cara abre uma empresa num lugar que não poderia abrir. Vai lá, aluga, vai, pinta, reforma e tal. Na hora que o negócio evolui até tal ponto, não posso estar instalado aqui, vou ter que mudar de ponto. Já aconteceu isso. E a responsabilidade do empreendedor. Então, né, o empreendedor hoje também, em Divinópolis, em outras regiões todas, cada vez mais vão ter que ter essa responsabilidade. Claro, com o apoio do contador, com o apoio do engenheiro, do arquiteto que estiver ali localizando seu espaço e fazendo as adequações, mas ele vai ter que ter a responsabilidade de que aquele local pode. O poder público cada vez mais vai trabalhar facilitando a vida, mas a regra social, a regra urbanística agora, né? tem que ser seguida. Bom, então, Luiz, eu aproveitar e vou te perguntar o seguinte. Com essa desburocratização, essa conquista que você está fechando agora com toda a equipe, né, esse ano agora de 2021, o primeiro ano de gestão, reduziu em quanto tempo para abrir uma empresa? Qual que foi essa evolução? Nós conseguimos reduzir 67% o tempo de abertura de empresa. É muito tempo, hein? É muita redução. Hoje, a gente abre uma empresa em Divinópolis em 1/3 do tempo que era há um ano atrás. E isso de forma online também, que eu acho que é outro ganho, que é uma percepção aí interessante, né? Você tinha que levar na prefeitura até pouco tempo atrás tantas cópias, e aí imagina, chegou lá, faltou uma cópia, tinha que voltar, localizar uma papelaria, tirar o xerox para voltar para protocolar, levar aí de carro, protocolar.
hoje de forma online. Quem passou por essa situação vai lembrar direitinho, né? E vai gostar de ter só que fazer o upload lá com o seu login. Sobe os papelzinhos lá, né? Faz o upload, já aprova ou não aprova, né? Exato. Se não aprovou, você já tá ali no seu escritório mesmo, você mandar outra cópia, né? Isso é muito bom, hein? E aí é o ganho, né, que a equipe conseguiu entregar, como eu comentei, diversas secretarias integradas, e a gente fez esse resultado. Então, nós saímos de 88 horas de abrir uma empresa, em média, agora nós temos 29 horas. Então, estamos trabalhando para reduzir ainda mais, e tem chance de reduzir bastante ainda, bem mais. Eu acredito que para o ano que vem já vai dar um resultado, e talvez dentro de uns 2 anos mais resultado ainda. A ideia é fazer quase que a aprovação instantânea de abertura de empresa. É o que nós vamos trabalhar. Mas aqui, só para a gente entender aqui, uma empresa, microempresa e o MEI, o tempo é diferente, né, de abertura, né? O MEI tem um processo ainda mais facilitado. E aí também quem está acompanhando quer se formalizar, né? O microempreendedor individual, ele tem uma legislação específica no Brasil, uma legislação federal, que simplifica e desburocratiza muito o processo de abertura de MEI. Basicamente, qualquer pessoa pode abrir o MEI e não precisa de contador, não precisa de orientação. A prefeitura em Divinópolis e várias outras prefeituras oferecem esse serviço de forma gratuita. Caso você tenha interesse, pode entrar no próprio site do governo federal e fazer o seu MEI sozinho. Mas assim, eu estou inseguro, né? No site, nunca abri uma empresa antes. Pode ir até a Sala Mineira do Empreendedor, que é uma parceria que acontece entre a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, o Sebrae de Minas, e aqui em Divinópolis nós temos com a Prefeitura de Divinópolis e o Cicobi Cred Verde. A gente criou um espaço, uma sala, essa Sala Mineira, a ideia é de ser um espaço efetivamente, fica no Centro de Atendimento ao Cidadão. Então, tenho ali o interesse de abrir um MEI. E o MEI, o que é o MEI? Ele é um microempreendedor, você pode ter até um funcionário, consegue se emitir nota fiscal, que é algo que insere aquela pessoa autônoma, aquela pessoa que está ali ainda na informalidade, ele consegue se inserir no mercado formal, vender para uma empresa, vender o seu serviço para uma empresa que exige nota fiscal, então você se insere. Está ali formalizado em questão de previdência social. Tem uma licença maternidade, você está ali segurado. Tem um acidente de trabalho, está ali segurado. E a aposentadoria também. Então é importante essa formalização. É uma porta de entrada para a gente ter novas pequenas empresas. Primeiro passo para a gente ter novas pequenas empresas. E aqui em Divinópolis nós temos 24 mil MEIs. É muita gente, coisa, né? É muita gente. Não, então, olha para você ver. Se a pessoa começou a empreender, por exemplo, a pessoa ele é um pintor. Ele é um empreendedor. Sim. Aí ele começa a ter tração no negócio dele. É muito interessante que ele rapidamente se formalize, né? Porque ele vai ter todos esses benefícios aí do INSS, também de conseguir emitir uma nota fiscal. E isso aí já começa a mudar a cabeça dele também para crescimento, né? De agora eu sou empresário. Aí de repente já começa com o primeiro funcionário, já coloca aquela pessoa ali fichado. E depois já é o segundo passo, que é já sair do MEI para a formalização maior, né? Eu vejo exatamente dessa forma. O MEI, maior número de MEIs em Divinópolis é venda de roupas e acessórios. Interessante. Segundo maior MEI, manicures, cabeleireiros. E na sequência vem, né? Esse pessoal sempre ficava informal, né? Normalmente sim. E às vezes fica por falta de instrução, né? Imagina um vendedor. Agora, o vendedor autônomo, ele pode vender sua mercadoria com nota fiscal. Pode vender para uma loja, pode vender para alguém que ali, claro, vai ter que dar entrada na sua mercadoria na empresa com a nota fiscal, que pode ser fornecida pelo MEI. Um prestador de serviço, uma manutenção de ar-condicionado, uma manutenção de limpeza, um serviço de mecânica, qualquer coisa pode... Hoje, a gama não são todas as atividades que podem ser MEI. Mas existe uma gama muito grande. Cada vez mais tem uma quantidade maior. Então você vai se encaixar ali. Uma primeira informação, né? Porque eu sempre tive na minha cabeça que a primeira pessoa que a gente procura para abrir uma empresa é o contador. Agora a gente tem a opção da primeira informação de ir na Sala Mineira do Empreendedor e lá vai sair de lá sabendo se ele pode ou não abrir um MEI. E os custos é muito baixo, né, Luiz? O custo para ter um MEI, né? O custo para ter um MEI é muito pequeno. O contador, é claro, né? Sempre pode ser,
um bom orientador para todo empreendedor. É um conselheiro, né? É um conselheiro, ele é psicólogo, é quase que um braço direito ali, né? Mas para o MEI, é uma simplificação muito grande. Você consegue abrir o MEI sozinho, para começo de conversa, sozinho, na sua casa, você consegue abrir o MEI. Mas caso você queira uma orientação, uma segurança maior, pode abrir com o apoio do Sebrae, nos diversos municípios, mas o Sebrae ele tem essas parcerias com as salas mineiras e a junta comercial do estado com as prefeituras. Então a gente oferece aqui em Divinópolis, nesse espaço, então você não demanda contratar um contador ou fazer contato com um. Aí é um serviço gratuito, é facilidade extrema mesmo. A partir de um funcionário já precisa de um contador, não precisa? Aí você já precisa de abrir uma empresa limitada, ou EIRELI, né? Não, mas quando o MEI com um funcionário, você consegue estar no MEI, mas você já precisa do contador para fazer já a contabilização, né? Esse eu tenho que conferir, se precisaria. Mas, de toda forma, o regime... Você passa a ter algumas obrigações já quando você tem... um recolhimento, né? Eu não sei falar com propriedade sobre isso, mas a gente tem também a parte... É muito barato a manutenção do MEI. É bem em conta para você poder emitir. Hoje é até R$ 6.500 por mês de nota fiscal. E aí, a partir do ano que vem, vai até ser mais. Se não me engano, acho que vai chegar a R$ 11.000 por mês de nota fiscal. Bom, então, é uma abrangência grande. Você consegue atender muita gente como prestador de serviço. E aí, eu vejo isso como uma possibilidade de porta de entrada. Porque quanto a empresa já tem uma robustez ali também, é interessante ela abrir como uma empresa para poder ter mais funcionários, se expandir, se estabelecer. E a ideia da simplificação de abertura de empresa também é justamente para reduzir esse custo de oportunidade de mudança entre um MEI, um informal, para abrir uma empresa, além de, claro, facilitar grandes empresas a abrir na cidade. Mas esse pequeno empreendedor, que é 98% da nossa cidade, do Brasil, ele está com a facilidade agora para se formalizar e criar uma empresa e ali gerar emprego, 2, 3, 4 empregos, que é a média grande da nossa cidade, com microempresas. Pois é, então quem está ouvindo aqui e fala assim, tem sonho de empreender, vale a pena visitar a Sala Mineira do Empreendedor e lá já começar ali, criar ali a sua estratégia ali de crescimento e quanto antes possível, se já começou a trabalhar, formalizar. Porque eu acredito que é R$60 por mês, né? A taxa do MEI. Eu tinha pesquisado, acho que é R$60 por mês. Então você imagina, você abre a sua empresa com custo mensal de R$60. Né? E você, muitas das vezes, começa na própria casa, né? Às vezes na garagem, num quarto da casa, né? O escritório é a própria casa. E aí começa a crescer, aí vai alugar um imóvel, vai começar a empreender. Então, eu acredito muito que isso Eu vou fazer um comparativo aqui. É como se a pessoa começou a morar sozinho e depois casou. Então, já tem experiência ali de morar sozinho, né? De conduzir uma casa e depois ele casou. Então, tem muito mais chance do casamento dar certo porque já tem uma experiência ali de gerir a casa sozinha, né? Então, eu acho que é uma coisa interessante a pessoa passar por esse processo, né? Porque nós temos uma estatística muito grande, eu não sei exatamente, mas acho que tem um número muito grande de empresas que não passa de 5 anos, né? Sim, é mais da metade. Mais da metade, né? Eu fiz a minha monografia da graduação, foi nessa temática aí. Na época era 60% praticamente das empresas que fechavam em prazo de 5 anos. O MEI é essa porta de entrada. Quem quer empreender? Primeiro ponto que a gente vê a pessoa em dúvida de como fazer, né? O que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar, eu quero empreender. Quando eu gero esse novo negócio, e eu vejo que o Sebrae é um apoio muito grande para esse empreendedor que quer desenvolver essa ideia de negócio. A gente tem muitas ferramentas hoje disponíveis, né? O Business Model Canvas, que ajuda ali a modelar o negócio. Tem planos de negócio até disponíveis mesmo que você pode trabalhar, mas existem profissionais e um sistema para apoio de microempreendedor, do microempresário, a micro e pequena empresa, que é o Sebrae. Então, acho que o nosso empreendedor também, a gente usa pouco esses serviços que são ofertados. Primeiro passo, acho que pode ter o Sebrae como um apoio nesse desenvolvimento da ideia de negócio, do seu negócio. Na parte toda de abertura de empresa, tanto no MEI, a Sala Mineira está lá para atender, para direcionar. Nós temos treinamentos gratuitos feitos em parceria com o Sebrae, com o Cicobi Cred Verde, cede um espaço, cede um colaborador para estar lá orientando sobre crédito, a capacitação gratuita e o programa Juro Zero, que eu acho que é um também que é legal da gente comentar. Juro zero? Juro zero. Imagina a prefeitura... Tem pegadinha, não? Pagando os juros do seu empréstimo. E não tem pegadinha.
Ó, Esse foi um programa que nós fizemos esse ano em Divinópolis. Atendemos neste ano 136 empresas, ó, muita gente, hein? microempreendedores individuais e microempresas. Os dois públicos puderam participar e alcançou quase mais de 1.100.000 reais, quase 1.200.000 reais em crédito no mercado de Divinópolis com juros pagos pela prefeitura. Pois é, então quando alguém virar e falar assim, ah, mas eu não tenho apoio da prefeitura, às vezes é por falta de instrução, né? Assim, não vamos falar instrução, mas de informação. Às vezes não ficou sabendo do programa, né? Que eu vi bastante divulgação sobre isso, eu estava atualizado sobre isso. Como que a prefeitura fez um incentivo bem interessante, né? De conseguir bancar os juros, não é isso? Para que o empreendedor pegue o empréstimo e a prefeitura bancou para quê? Para incentivar que ele passe por esse momento de pandemia aí com mais facilidade, não foi isso? A ideia que nós tivemos foi até inspirada nesse mesmo modelo que outras cidades, principalmente em Santa Catarina, tem algumas no Paraná que já tinham adotado, em Minas Gerais começou com algumas cidades, Divinópolis foi uma das primeiras a gerar o programa. A proposta ao invés da prefeitura criar, sei lá, o Bolsa Empresário. E imagina, nós temos em Divinópolis 100 mil empresas, 22 mil, 24 mil microempreendedores. Se for pegar qualquer montante e dividir por 40 mil empresas com CNPJ, É pouco, né? É pouco para todo mundo. Verdade. Então a ideia foi bancar os juros, que os juros pagos, ele dá uma injeção de resultado naquela empresa que foi beneficiada, ela consegue pegar um montante de financiamento que potencializa o negócio dela. Então se é um MEI, o MEI podia alcançar até R$ 6.500 de crédito com os juros pagos pela prefeitura. E aí esses 6.500 pode fazer ele adquirir um equipamento, ou ali modificar o seu espaço, às vezes até contratar um funcionário, que é o que ele estava precisando para sua expansão. Aquele impulso pode vir com esse resultado. E os juros, a gente sabe no Brasil que é um fator limitante, né? Por vezes é pesado, até crédito que é garantido para o banco, uma antecipação de cartão, é pesado para antecipar. Então, muitos empresários, às vezes por desconhecimento, deixam o seu lucro nas taxas de cartão, né? Exato. Na antecipação. Você vende, recebe à vista, divide em várias parcelas e às vezes o lucro fica ali sem ele observar. Às vezes não faz as contas disso, né? Nós tivemos alguns anos com a Selic baixa, agora recentemente, até cria um sistema de incentivo da gente investir. Voltamos a ter uma Selic alta, com inflação alta, os juros altos, a Selic alta, nós pagamos muitos juros no Brasil. Então, girar o negócio e às vezes investir. A ideia de investimento, de usar o sistema financeiro, era você pegar o sistema financeiro, capital de terceiros que estão ali poupados e gerar nos negócios. Aqui é tão caro fazer isso. Então, essa ideia da prefeitura, do poder público, entrar dando esse impulso nos juros, a gente potencializou um recurso de R$200 mil e ele virou 6 vezes mais. Então, de R$200 mil que foram investidos pela prefeitura, nós potencializamos 1.200.000. 6 vezes de alavancagem de resultado. Bem interessante a estratégia, hein? Com 136 empresas beneficiadas, o programa foi aberto dentro de um mês, ele esgotou o resultado, então teve uma procura legal. O que nós contamos? As parcerias com o sistema de crédito das cooperativas, que eu acho que é algo também que é legal da gente valorizar. É interessante mesmo, é uma cultura diferente, né? Ali é um associativismo também, né? Também é o sistema cooperativo. E a gente tem, em momentos como esse que a gente vê, as 4 cooperativas da nossa cidade abraçaram um projeto. Na prática, nós modelamos com juros fixos e baixo. E aí, quando o programa foi lançado, a Selic já tinha subido tanto que, na prática, a cooperativa entrou nesse programa como apoio e não para ganhar. Que a prefeitura, na prática, tá pagando juros muito baixos, abaixo, provavelmente, do que uma parceria bem feita, então, uma né? parceria. Que a cooperativa, ela cobrou um juros bem baixo, porque subiu a Selic, né? E ainda a prefeitura pagando, então foi um ganha-ganha para todos, né? Exato. É uma visão realmente de parceria, né? Valeu a pena, porque a gente tá bancando juros pequenos. A cooperativa entrou na parceria, que ela não tá ganhando na prática com os juros que a gente está praticando, ela nem teve spread ali com as operações. E para o microempreendedor, seja o MEI, seja o microempresário, ele teve uma injeção de recursos com juros pagos pela prefeitura. Ele vai poder pagar em 36 meses. Olha só. Mão na roda. Pois dá uma injeção de ânimo e de dinheiro, né? Dinheiro. Bem interessante essa ação. E sempre a gente pensa nessa alavancagem.
Normalmente, né, sempre é falado, os grandes investimentos na cidade, os grandes... Isso dá marketing, né? Traz grandes, uma empresa com 400 empregos, com 500 empregos novos, né? Isso ali chama atenção, a cidade, ela evidencia um grande empreendimento, é importantíssimo, gera uma cadeia. Mas os nossos microempreendimentos, esses 136, se cada um gerou ali a potencialidade de gerar 2, 3 novos empregos, são 500 empregos a mesma coisa. É verdade. E com 136 microempresários, né? E com uma situação bem interessante. Como é pulverizado, são vários setores, né, que estão girando. E tem empresários que vai ter muito resultado, outros que às vezes não vai ter resultado. E na média fica uma coisa bem sustentável, né? É a mesma coisa de uma empresa que tem, por exemplo, 3 clientes que mantém aquela empresa. Se qualquer um daqueles clientes tiver problema, o problema daquele empresário é direto, né? Agora, se uma empresa tem ali 5 mil clientes, ele passa a ter uma sustentabilidade muito maior, né? Porque está pulverizado. Então, essa questão dos empregos distribuídos é interessante, né? E até puxando o gancho para a nossa economia local em Divinópolis, nós temos uma economia muito diversificada, e o que é um ponto positivo. Nós temos alguns arranjos produtivos mais característicos, como a confecção, ferro gusa, que tem ali uma característica aqui regional. A saúde também acaba que se caracteriza aqui como um polo de saúde. Acho que educação também, né? Educação é outro setor que emprega muito. Mas nós temos tantos setores e é tão diverso que isso deixa a gente com um sistema mais resiliente a impactos econômicos. Então o dólar teve uma variação. Para baixo, por exemplo, setores que são mais extrativistas de mineração ou fortemente exportadores, às vezes a cidade vai impactar, vai demitir metade da cidade, né? Ou ter uma demissão muito forte. Aqui em Divinópolis é muito diversificado. Então, nesse ponto também, a gente tem uma que importa robustez. e gente que exporta, né? Exato. Aí gera um balanço, né? É forte em serviço, é forte em comércio, é forte em indústria de exportação, mas nós temos as importadoras, segmentos muito diversificados. Eu acho que cria um equilíbrio muito interessante, né? A gente tem a faca e o queijo na mão aqui para uma cidade já é uma cidade promissora, mas uma cidade ainda mais promissora. Pois é, então é muito interessante para quem está ouvindo o podcast aqui. Às vezes as pessoas têm aquele conceito, não, Divinópolis é uma cidade ruim para investir, é uma cidade ruim para ser empreendedor. E quando a gente observa que tem esse ambiente bem diversificado, é um diferencial, né? Então é importante a gente saber de como que Divinópolis é bem posicionado. E uma coisa interessante, Luiz, que eu achei assim fantástico, as visitas que vocês estão fazendo, você como prefeito, visitando as empresas, e muitas empresas fortes de Divinópolis, que a gente não tinha noção, né? Normalmente, nós vamos conhecer as empresas de comércio, que estão ali com a ponta pra rua, né? Que a gente vai conhecer. A gente tropeça, né? A gente tropeça nela. A nossa empresa, o Luiz Fotógrafo, tá na esquina, tá na rua Goiás, isso o pessoal conhece. Esquina tradicional da cidade. Esquina tradicional, né? Os pontos de comércio, mas nós temos muitas empresas prestadoras de serviço, empresas de tecnologia, referência a nível nacional. Nós temos empresas de tecnologia que empregam 80 funcionários na área de tecnologia, de desenvolvimento de software. Olha. Referência no Brasil nos seus segmentos. E essas empresas geralmente estão num prédio comercial, tá de porta fechada. Não tá. A gente não tem noção. Ele não faz sentido ele fazer propaganda para nível local, né? Então ele faz propaganda no nicho nacional. Às vezes até internacional, empresas de software que atendem diversos continentes em Divinópolis. Olha. Nós temos indústrias têxteis, indústria de cosméticos em Divinópolis, fundições, siderurgias, que atendem muita gente e que geram muito emprego. Por vezes nós não conhecemos essas potencialidades. A gente tem feito umas visitas, e aí isso foi algo que desde o início do ano, quando nós assumimos, eu quis envolver também o prefeito nesse contexto. Primeiro, nós sairmos de uma gestão, assim como o empresário está ali sentado no seu escritório, é claro que ele vai ter que ter o seu serviço ali também, mas se ele ficar só no escritório, ele não vai conseguir estar na ponta, ele não está entendendo o que o seu colaborador está vivendo ali na ponta, a demanda do seu cliente. Se é o nosso comércio, a gente tem que estar com a barriga no balcão, né? Que a gente fala, né? Você tem que ouvir o cliente, né? Tem que ouvir o cliente. Aquele que tem uma indústria tem que estar no chão de fábrica também, né? Claro que ele tem um planejamento, tem que fazer seus ativamentos, tem que estar com o chão de fábrica. E a gente, como setor público, eu imagino que a gente tem que estar na ponta. O que é o empreendedor? Então, nós visitamos muitas empresas, recebemos muitos empreendedores, mas visitamos na ponta mesmo. E aí, tentando mostrar para a cidade. Fazendo o vídeo, mostrando foto, o que é ali aquele empreendimento que gera 100, 150, 300 empregos na cidade, que às vezes a gente nem conhece.
É muito legal, né? Porque as demandas normalmente gritam, né? Assim, as necessidades da empresa, do cliente, parece que ela grita, eu preciso de resolver isso. E às vezes a gente, por não estar inserido, a gente não vê essa necessidade, né? Então, quando você vai lá ver visitar esse empresário, vai surgir demandas que ele está precisando desenvolver e que você vai ouvir o outro, que são coletivas, fala, olha, vamos atacar essa aqui, que essa aqui vai fazer um diferencial, né? Nós chegamos, aí para dar um exemplo prático, a visitar uma empresa aqui, que hoje já é referência nacional na área de alimentação, desenvolvendo produtos, e a gente viu ali um erro de processo da prefeitura na parte de licenciamento, muito evidente. Numa visita. Na hora que a gente estava na ponta, conversando com o empreendedor, ele comentou de uma forma de processo que a gente falou, peraí, isso aqui não dá errado. Nós chegamos na prefeitura, já ajustamos no dia seguinte. Hoje, qualquer empresa que vier a empreender nessa área, que demanda vigilância sanitária e tudo, já tem um processo completamente diferente, fruto de uma conversa na ponta, no chão de fábrica mesmo, que é com o empreendedor. É um exemplo. É o ouvir, né? É o ouvir, né? Nós temos que fazer. E claro, depois também ter a capacidade de fazer, implementar as mudanças. E a nossa cidade é tão bacana nesse ponto que recebemos neste ano a visita do João Paulo Braga, que é o presidente do INDE, agora Investe Minas, que é a agência de promoção de investimento do governo de Minas Gerais, com seus diretores também. E eles estiveram em Divinópolis e se surpreenderam no sentido de que a nossa cidade é fácil de vender. Eles falaram assim, a cidade de vocês é muito boa. É uma região, uma cidade com um porte médio, 240 mil habitantes, não é uma cidade que tem seus problemas de característica de metrópole, mas já não é uma cidade pequena, ela tem diversidade, ela tem boas escolas, boas faculdades e universidades, cursos técnicos, nós temos a parte cultural interessante, uma parte urbanística boa, bem planejada, com o centro da cidade largo, com umas vias boas de acesso. É uma cidade que está aqui pronta, bons recursos hídricos, bons recursos energéticos, para atrair empresas e para a expansão das nossas empresas. Então, diferente disso, que nós temos uma economia bastante diversificada. E o Divinopolitano, e aí agora puxando para a gente vem numa sequência de desesperança, né? Divinópolis, já foi. Mas nós não já fomos, nós somos uma cidade com uma boa estrutura. Uma cidade que a gente chega no centro, tem ruas largas. Comércio, o pessoal se impressiona. Você vê lojas bonitas, com letreiros diversificados, lojas boas, lojas de rede, lojas locais muito bem estruturadas. É uma indústria que gerou mais de 1.000 empregos só neste ano, de saldo positivo. É muita gente, né? É diversificado. Uma cidade boa de vender. A gente pode observar isso, Luiz? Como que Divinópolis recuperou depois da pandemia, né? Assim, não vou falar que a pandemia acabou, é uma coisa que a gente tem que observar isso ainda. Mas daquele momento que estava fechado, não podia fazer nada, que estava muito grave a situação, para o momento que voltou, como que o comércio reagiu, como que a indústria reagiu, contratou de novo, né? Será que as outras cidades tiveram essa velocidade assim, de recuperação? É uma coisa para se pensar, né? E a gente faz esse monitoramento. Então, Divinópolis foi a cidade que reagiu mais fortemente com recuperação de empregos. Nós tivemos também Nova Serrana, nossa vizinha, com uma recuperação de empregos muito forte, mas o impacto lá também foi maior durante a pandemia, pela característica econômica daquela cidade, mas aqui... Lá é muito focado na indústria, né? Muito na indústria, que de primeira tem facilidade até de demissão maior. Então lá o impacto da pandemia foi até mais arrasador do que aqui, e aí a recuperação desse ano também foi forte igual aqui. Mas se a gente pega no ano passado, 2020 nós tivemos a queda de quase 1.000 vagas de emprego perdidas na cidade. Neste ano de 2021, nós tivemos já 3.925 vagas positivas até novembro. Até dezembro, vamos fechar, os dados do CAGED vão sair só em janeiro, mas nós vamos fechar com os dados certamente com mais de 4.000 vagas positivas neste ano. Ou seja, as 1.000 que nós perdemos na pandemia, nós recuperamos as 1.000 e mais 3.000. Então nós estamos falando vai dar praticamente 5.000 vagas, né? Se fechar 4.000 positiva, estava 1.000 negativa, né? Então a gente recuperou essas 1.000 e ainda está... Está gerando mais hoje nas 4.000 vagas. Essas 4.000 vagas vêm mais de 1.000 vagas. O que mais gerou emprego nesse ano? Indústria. Interessante isso aqui em Divinópolis. Olha... nós tivemos mais de 1.000 vagas em serviços, com potencial de contratar mais, porque os serviços nos últimos meses,
com um pouco de redução das medidas de restrição né, pelo combate à pandemia, os serviços recuperou mais forte. Com os eventos, né, com o setor de entretenimento, ele está contratando muito, então está puxando muita contratação, bares, restaurantes estão contratando muito. Na sequência, o comércio também gerou mais de 1.000 vagas. O setor da construção civil, mais de 400 vagas. E aqui em Divinópolis, só o setor agro que esse ano deu uma derrapadinha. Ano passado fechou bem positivo, esse ano está fechando mais ou menos no 0-0, um pouquinho negativo. Mas também já dá para... Estamos pensando aqui em algumas medidas para dar uma alavancada na agricultura, que é a nossa característica, principalmente a agricultura familiar. É interessante. Bom, então essa retomada é muito importante. Então a perspectiva é que isso continue, então, porque até numa das reuniões que a gente participou, né, aquela questão do debate foi muito interessante, né, do problema da falta de colaboradores para preencher as vagas que existem ainda, né? Então é outra coisa interessante que você tem cabeçando aí para poder movimentar a cidade. Gente, nós precisamos de preparar os colaboradores, de dar uma agitada nisso aí, porque tem gente querendo trabalhar, tem muitas vagas disponíveis, está precisando de unir essas turmas, né? Falando em perspectiva de 2022, nos últimos 7 meses nós tivemos mais de 300 vagas geradas sempre, todo mês, positivo. Então se a gente pega, né, até com uma certa projeção, nós estamos numa cadência de sempre gerar vagas positivas com um número legal. 300 vagas, 400, às vezes 500, às vezes vai... Mas sempre com uma constância. Então a gente já projeta um 2022 com essa sequência. E como você puxou, a característica de praticamente todos os setores é que ainda demanda muita mão de obra. E aí eu vou deixar aqui 2 comentários. Você que é empreendedor, provavelmente deve estar com vaga aberta na sua empresa para contratação. Com certeza. Demanda por vendedor, demanda por equipe administrativa, marketing digital. Todo mundo está com demandas na parte de produção, não é diferente. Técnicos, engenheiros, todo mundo está demandando contratação. É importante que o empreendedor saiba que ele cada vez mais vai ter que trabalhar internalizando o processo de formação da sua empresa. Aquele empreendedor que achar que vai chegar ali, colocar um anúncio na internet ou um cartaz na porta da empresa, que vai aparecer colaborador formado com estalar de dedos, como talvez já tenha sido em outras situações, acho que o pessoal tá errado. Bem interessante esse gancho que você puxou, viu? Porque se você pega uma pessoa sem experiência e treina, essa pessoa vai dar um resultado muito interessante, né? Então essa capacidade do empreendedor desenvolver a equipe, ela vai valer muito dinheiro, né? Hoje em dia, né? Vai ter a sustentabilidade do seu negócio. É verdade. Imagina ali, você tem um tipo de mão de obra que você precisa um pouco mais especializada. Você já tem que criar na sua empresa a condição de capacitar as pessoas que tenham interesse e perfis, às vezes perfis menos técnicos e mais comportamentais, né? Cada vez mais. Identificou esse perfil, internaliza e treina a parte técnica na sua empresa. E o que a gente tem feito também, né? Centralizado as demandas, então, empreendedor que está com vaga em aberto. Use os canais que nós já temos do associativismo, que nós falamos mais no início. CDL Divinópolis, a CID, Sinvesd, o próprio Cine, que é do governo do estado. Eles são bancos de dados, bancos de vagas, em que você pode encaminhar a sua oportunidade e ela vai ser repercutida por um banco de currículos ali e repercutida pela prefeitura, que a gente também está apoiando nesse sentido, puxando essas bases de informações e repercutindo no Instagram da prefeitura, no site da prefeitura, que tem uma visibilidade bem legal. Inclusive, recentemente eu puxei lá com o pessoal da comunicação, a notícia mais vista são sempre as de vagas de emprego. Ela tem uma repercussão legal, não? O pessoal encaminha para os parentes, e nós temos muitas vagas em aberto na cidade. Então, aquela visão... outra coisa legal de falar também. Quase 80% das vagas geradas neste ano em Divinópolis são para jovens, de até 24 anos. Então, os jovens que normalmente têm dificuldade para ter o seu emprego, hoje nós já geramos das 4.000 vagas, em torno de 3.000 ali, das vagas são 2.700 e pouco, então, 70%, 75% das vagas estão para jovens de até 24 anos. Então, o que você falou fica mais reforçado ainda, né? A questão da capacidade do empreendedor de desenvolver novos talentos, né? Porque se a gente imaginar que 70% dos novos colaboradores que entrou nesse ano tem essa idade abaixo de 24 anos, é o pessoal aí que tem muita energia, mas que precisa de ser conduzido e desenvolvido, né?
E aí vem a parte com a nossa população de buscar formação, buscar capacitação. E aí tem Senac, a gente tem o Senai com as formações, o próprio Sebrae que pode gerar capacitação, CDL, outros que geram cursos também. A população tem que buscar. E o empreendedor, que é quem a gente está conversando aqui também, o empreendedor tem que ter isso muito claro. Tanto que acho que, como você comentou, evidencia. Se está contratando até 24 anos, são pessoas que estão nos seus primeiros anos de experiência profissional. O empreendedor talvez já tenha entendido que vale a pena contratar, formar, capacitá-los para ter um colaborador ali. E aí, e para o jovem também é muito positivo. Que a gente tem uma cidade que está gerando muito emprego para o jovem, que normalmente é o primeiro que tem mais dificuldade para conseguir emprego. Aqui em Divinópolis é uma terra fértil para esse empreendedor, para esse trabalhador jovem. É um negócio muito legal, Luiz. Eu até entrevistei aqui o Luiz, também seu xará, que começou a empresa com 19 anos, hoje com 25, tem um resultado muito interessante. E ele falou que começou com 12 anos. E foi, assim, uma experiência muito interessante, que ali ele começou a entender sobre equipe, ele começou a deixar de ser tímido e desenvolveu bastante. Aí eu perguntei para ele, senhor Luiz, se você tivesse começado agora com 25 anos, você ia demorar quanto tempo para você começar a ter resultado, né? E aí, esse paralelo que eu estou fazendo aqui, falando para você, você entrou para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com 33 anos. Acredito que talvez pode ter sido um dos mais novos também que assumiu esse cargo, né? Mas você conseguiu chegar lá porque você começou novo também. Como que você começou com quantos anos? A gente que tá com a minha família, né? Meu pai comerciante, a gente acaba que não tem nem idade de quando que começou a se envolver no negócio, né? Desde cresceu lá dentro, né? Eu nem me lembro que não esteja dentro da loja, mas a gente entra de férias. Acho que quem tem, às vezes, familiar que tem comércio, pequeno comércio que seja, né? Tá? Ou serviço também, a família tá sempre envolvida, de alguma forma. Entrava de férias no colégio, já ia pra trabalhar na loja na época do Natal. Sempre vive trabalho, isso. É diversão, né? Diverte, a gente envolve, né? Porque é um negócio da família. Mas pensando profissionalmente, né? Durante a graduação, e eu acho que isso pode ser uma experiência também legal para muita gente. Eu já participei desde o primeiro ano de faculdade, que eu estudei na UFMG, eu já entrei na empresa júnior. A UFMG é consultoria esse assunto, hein? Nessa situação, aos 19 anos, eu já era presidente de uma empresa de 70 colaboradores, digamos assim, né? Interessante demais, hein? Eu fui presidente da Federação Mineira de Empresas Juniores com menos de 20 anos também. E aí você já pega uma experiência de tocar uma organização com 5 cidades diferentes, sei lá, com 30 organizações, um guarda-chuva aí de organizações, gerenciando projeto, criando planejamento estratégico, atendendo seu cliente. Tendo que trabalhar até dificuldades organizacionais aí com uma idade de início de carreira, né? E aí traz uma base muito interessante, né, Luiz? Sem dúvida. Isso me abriu portas para trabalhar na Confederação Brasileira de Empresas Júnior, tocando projeto. E aí foi uma experiência, sem dúvida nenhuma, muito fora da curva. Que nesse mesmo movimento eu fui selecionado para ser gerente de projetos e embaixador na Confederação Europeia. E morei lá. E aí lá foi experiência, sem dúvida, pessoal muito forte, mas profissional, que eu tive a oportunidade de gerenciar projetos multiculturais. Tinham pessoas de 12 países diferentes na minha equipe. E aí eu era o gerente do projeto com gente do alemão ao italiano, que tem culturas diferentes, para o romeno. Totalmente diferente, a forma de pensar. brasileiro que é diferente. E aí, voltando para o Brasil, a gente tem, com essa bagagem toda, um mercado muito aberto. E aqui em Divinópolis, eu tenho visto legal também, na nossa região, muitas empresas juniores com bons projetos. Então, esse jovem que está ali, que tem a condição, né, a gente sabe que não é todo mundo, de dedicar ao estudo durante a graduação e ter o tempo ali para dedicar numa empresa júnior, que não tem remuneração, mas que tem essa condição de fazer esse trabalho voluntário ali, a bagagem que ele sai, e aí quando ele se forma, ele já tem conexões de mercado, já tratou com cliente, já entregou cliente, já fez planejamento estratégico, já foi gestor de uma área com 20 e poucos anos. E aí, essa foi a minha trajetória. Eu saí, eu entrei no INDG, que hoje é a Falcone Consultoria, e o Aquila. Os dois vieram originários do INDG, foi a minha escola ali de consultoria, quando eu ainda estava na graduação. Trabalhei na Elo Group, uma consultoria do Rio de Janeiro em gestão de processos. Trabalhei depois novamente com outra consultoria em inovação e desenvolvimento econômico. E aí chegou naquele timing. Eu já tinha uma trajetória legal também de bagagem com consultoria,
Mas a veia empreendedora a gente sente um pouco também da demanda, né? Eu já tive a oportunidade, o privilégio de ter uma empresa na minha família com uma estrutura, uma tradição, uma empresa desde 82, que, imagina, na área de fotografia e varejo de fotografia, é uma empresa que, não precisa nem falar, mas teve que se inovar muito fortemente. Verdade. Mudou totalmente o conceito, né? Totalmente. Então, eu já tinha ali essa possibilidade de... Aí, eu tiro o chapéu demais para quem pega um empreendimento do zero, como esse que você comentou, né? Jovem ainda, criando seu empreendimento. Eu já tive o privilégio de ter um empreendimento já estruturado. E aí, o que é um desafio muito grande também, né? Mas é um privilégio. Porque existe uma cultura lá dentro. E a inovação tem que ser constante, senão o empreendimento... Então, assim, talvez o mesmo desafio que você teve na prefeitura, né? Que existe uma cultura de onde que você chegou, né? De uma empresa de muitos anos já, da sua família, e agora, peraí, eu preciso de inovar ali dentro. Como que eu trago esse ambiente de inovação e acaba tendo que abrir a cabeça das pessoas, né? O mindset das pessoas. Então, peraí, nós temos que seguir para esse sentido aqui que vai ser melhor, né? É o desafiador sempre, tem que sempre inovar, né? A mudança tem que ser constante e as empresas e as organizações que não pensam dessa forma, né? De ter que se reinventar, às vezes são até líderes de mercado, mas em algum momento vai perder essa liderança e pode até perder a sustentabilidade do negócio, se ela não estiver em constante mudança. E eu falo com propriedade pelo mercado de fotografia. Eu tô ali como líder de mercado. Se dormir, em alguns anos a empresa pode nem existir. Então a gente... Eu tive essa oportunidade, entrei, e aí eu acho que é outra coisa que eu valorizo e falo sempre com todos os empreendedores que eu converso, e a gente já conversou sobre isso. Eu estava aqui em Divinópolis, né, no meu negócio, fui também professor de economia, mas envolve e deve envolver na área associativista. Eu acho que isso é muito importante. Eu tive o convite para participar da CDL, assim como, né, tivemos a oportunidade de convidá-lo, e você terá a oportunidade de convidar outros empreendedores a fazer parte. Essa conexão com outros empreendedores, trocar ideia, informações, gerenciar projetos também fora do seu negócio, o simples fato de você ter oportunidades de conversar sobre empreendedorismo, trocar ideia fora do seu negócio, isso já não tem muito preço, né? Durante o seu negócio, a caixinha, né, tá ali formando. Você tem que sair dessa caixinha assim, de vez em quando. Se funcionou para ele, funciona para mim. Se o segmento dele teve desafio, qual que é o meu desafio que eu posso mudar? Sem dúvida. Né? Então é isso, né? Eu falo muito isso. Uma das coisas que eu mais acredito que faz diferença para a gente evoluir pessoalmente, e acaba que a empresa desenvolve também profissionalmente, é você andar com pessoas que estão na mesma energia de querer crescer, né? Porque você vê a pessoa fazendo alguma coisa, você fala, não, isso pode funcionar para mim também. Então, aquilo, né, que acho que é Jim Rohn que fala isso, que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, quando eu tive a oportunidade de entrar para a CDL, eu falei assim, eu quero andar com esse pessoal. Por quê? Porque o pessoal aqui, eles estão acelerados, eles estão em outro ritmo. A gente não vê nesse ambiente ficar reclamando de política, né? Verdade. Você não vê, ali o pessoal tá o quê? Não, quer fazer. Vamos fazer. O que a gente pode fazer? Exatamente. Né? Então isso aí é uma coisa interessante. E às vezes não necessariamente numa associação formal, né, como a CDL, a gente pode pensar ali que eu já vi também empreendedores, e até tem grupos bem legais, que o pessoal faz grupos e fóruns mesmo, de trocar ideias, conversam quinzenalmente, trocam experiências, um vai na empresa do outro, que seja o formato eu acho que independe um pouco. Não precisa da formalização, tem que estar tendo a constância do encontro, né? E com pessoas, como você comentou, né, que a média faça você crescer, né? É que você fala, não, eu tô com eles ali e nós estamos pensando a mesma coisa, né? Porque senão, assim, eu vou puxar para baixo alguém que tá querendo puxar para cima. E aí perde a sinergia, né? Exatamente. Então, quando chega todo mundo com a mesma velocidade, sinergia, com o mesmo destino, acaba que se acelera, né? E outra coisa que eu puxaria também para comentar, principalmente com as pessoas jovens, os jovens empreendedores que estão ouvindo, a situação de idade. Isso já... E aí eu senti nesse ponto uma abertura da CDL muito grande. A gente não tem que ter medo de assumir papéis de protagonismo também na sociedade enquanto jovens, né? E eu tive a oportunidade de ser presidente da CDL com 31 e secretário com 32. E ainda, né, eu me considero ainda jovem, mas podem ter jovens ainda, né, mais jovens e devem ter essa visão de querer contribuir também. O jovem novo... É bem interessante essa visão, né, que
quebrar o tabu, que a pessoa nova, ela não pode ter experiência, né? Porque você é novo e já tem uma grande experiência. Você falou a sua experiência aqui, né? E mesmo que não tenha experiência, se você tem iniciativa, né? E as pessoas não vão ter essa resistência. É isso que eu tento compartilhar também. Às vezes eu falo assim, aquele ali não tem cabeça branca. Hoje em dia, isso não é mais um requisito. Todo lugar que eu vou, normalmente, até representando a nossa cidade, porque eu, como secretário, já vou em eventos, vou no governo, vou em outros lugares, representando, às vezes representando o prefeito. A visão é, que legal tem secretários jovens. É sempre essa fala. E você sabe uma piada aí pelo Brasil aí, outros secretários na sua idade? Aqui em Divinópolis, em especial, tem o Gabriel Vivas, que é o secretário de Fazenda. Ele tem 23 anos. Olha. E é o secretário de Fazenda com um orçamento de 800 milhões na cidade como Divinópolis. E hiper competente. Olha. É o secretário de Fazenda mais novo do Brasil. Aqui em Minas Gerais, eu tenho conversado com muitos secretários de Desenvolvimento Econômico e uma característica... Claro, aí é bem diversificado, né, as características, mas tem secretários muito jovens também. E a gente vê que, ao mesmo tempo que a experiência também tem todo o valor, talvez até mesclar um time aí com experiência, mas incentivar os jovens também a transformar a sua cidade, seja nas associações ou lideranças filantrópicas que sejam, né, nos sindicatos, nas associações e no próprio poder público. Os jovens, eu acho que tem que assumir esse protagonismo. Verdade. E deixar de pensar, para aqueles que são jovens empreendedores, não pensa só no seu negócio. Tenta se associar, liderança, para transformar o seu ambiente. Pensar no coletivo, né? Então, o resumo, por exemplo, se você pensa numa solução de um problema coletivo, a sua empresa tem tração, né? Eu resolvo um problema, porque empresário que não resolve problema, ele está fraco no mercado, né? Por exemplo, você começa a vender commodities, você não tem um diferencial. Agora, você é especialista em resolver um problema e esse problema é coletivo, então quer dizer, você vai ganhar mercado. E se você ainda associa com outros empresários no lado social, também que resolve algum problema coletivo, com certeza você vai crescer muito com isso, né? O seu local que você está inserido, por mais que a sua empresa venda, né? Vamos supor, hoje eu vendo nos marketplaces. Aí a sua empresa está conectada em todo o Brasil e às vezes até vendendo para fora, como é o caso de muitas empresas em Divinópolis. Mas a sua empresa, a sua organização, ela está inserida naquela localidade. E se aquela localidade tem violência, ou tem um buraco na porta, ou não tem uma escola legal, ou não tem um comércio bacana, isso impacta no seu negócio. Então, transformar a sua localidade, a sua região, a sua cidade, não é simplesmente também uma doação por doação. Você está ali doando também, mas está transformando um lugar que você está inserido. Você está deixando o seu ambiente preparado para outras oportunidades, para desenvolvimento, né? Exato. É uma questão muito... Você vai conseguir atrair uma mão de obra mais qualificada se tiver uma escola legal. Poder também trazer outras empresas com sinergia, se a cidade ela é receptiva para isso. Eu acho que essa visão, né, mais colaborativa, a gente não é simplesmente entregar e pronto. É você querer transformar também a sua localidade, contribuir um pouquinho do seu tempo para isso. E esse sair da sua caixinha do seu negócio para ir também colaborar, vai trazer ganhos para você como profissional também. Com certeza, né? Então, olha para você ver. Se você não tivesse participado da empresa Júnior, você ia perder ali uma oportunidade de várias conexões, de várias... de uma base muito boa que você tem hoje, né? Porque se você observar, voltando à questão da pandemia, o desafio que você assumiu ali deu para demonstrar que você tinha ali um porte para você assumir aquela responsabilidade ali, que você estava defendendo o comércio ali em todas aquelas incertezas ali. E com certeza veio muito da base, né, dessa experiência prévia que você teve antes aí, né? A experiência de liderança acaba que a gente tem que aprender fazendo também, né? A gente pode estudar, claro, né? Tem muita coisa que nos auxilia. Tem que praticar, mas tem que né? praticar. É verdade. E outra coisa e aí eu devo também compartilhar isso, né? Nesse momento de pandemia que eu estava ali à frente do setor do comércio, que todo mundo, peraí, o que a CDL está falando sobre isso? Fechou? Não fechou? Um novo protocolo? O que a CDL está falando? Todo mundo para ver. E assumir essa liderança foi muito importante e eu fiz isso. E eu acho que foi algo muito diferente, muito especial, que eu sempre fiz chamando quem já teve a experiência prévia naquele espaço. Então, da primeira, sempre que eu ia posicionar como entidade, como setor,
não estava ali como a minha empresa, que eu posso responder por ela sozinho, mas ali é um grupo de empresas. Então, ativei com bastante constância os ex-presidentes, os diretores, para a gente ter uma visão. E aí, claro que não era sempre unanimidade, né, as visões, mas ali tentar ter uma sinergia para o pensamento de organização. E esse equilíbrio também eu acho legal, que a gente tende a... e eu não posso também, da mesma forma agora, como uma liderança na nossa cidade, com a secretaria, tomar também decisões como líder da cabeça. A gente tem que... Então, isso aí seria ao ponto que a gente falou no início, né? Seria formar opinião, né? Você pega uma opinião de um, de outro e forma a sua opinião, né? Da organização, daquela... A gente pode falar que você vai formar a sua opinião. Você tem a sua opinião, você está validando com as outras pessoas que têm experiência, e aí você chega numa ideia que talvez não era a sua, mas não era dos outros, é o meio daquilo, né? Exatamente. É um compilado daquelas percepções de cada um, né? E a gente passa a ter também como aconteceu, né? Aí é uma visão que está sendo compartilhada pela organização, quem está junto, quem já passou por ali, quem está na diretoria junto, né? E aí ganha força institucional. E não é a figura personificada de uma pessoa fazendo, né? Acho que nós falamos sobre isso no início, de sempre ouvir, né? Na tomada como liderança também. E você participa muito, quando você ouve as pessoas, você engaja as pessoas, né? Exato. Porque ela dá a opinião dela, ela se sente importante, se sente pertencente, né, ao sistema, e acaba que ela dá muito mais energia também, né? A gente, como liderança nas nossas organizações, nas nossas empresas, se você tem, e isso é bastante... A literatura sobre esse tema também é muito extensa, né? Mas se você é como uma liderança, chegar e colocar uma diretriz... O nível de engajamento da sua organização, dos seus colaboradores, sendo que se você vai ser pequeno, né? E vir de cima para baixo. Hoje em dia, uma boa dica para quem está com problema de engajamento de equipe, né? A solução, ninguém conhece melhor do seu cliente, ninguém conhece melhor dos seus processos do que a sua equipe. Então, não há... É claro que você tem o seu perfil, tem a sua ideia, tem a sua mentalidade. Mas hoje existem muitas ferramentas de engajamento da equipe no sentido de pensar nas soluções dos problemas. E, às vezes, eu vejo isso assim, muitos empreendedores falam assim, mas a minha equipe vai sugerir alguma coisa de gastar, alguma coisa muito forte. Mas existem ferramentas que fazem com que você vai afunilando as soluções dos problemas dentro da realidade, dentro de um esquema de priorização. E aí o simples fato de você gerar uma visão de futuro, criar um plano de ação junto com a sua equipe, o nível de engajamento sobe impressionantemente. Compartilhando um caso que eu tive agora com a prefeitura, eu posso até comentar também, mas eu acho que é um resgate histórico e legal. Eu tive a experiência como consultor de trabalhar naquele período do choque de gestão, lá no governo de Minas Gerais, dentro da Secretaria de Saúde. Eu fazia o acompanhamento dos planos de ação. O empreendedor ali, o gestor público, né, o servidor ali, ele não ia ganhar mais ou menos em nada. Se ele batesse a meta ou não, se ele tivesse vermelho ou verdinho, não ia fazer diferença no salário. Coisa, né? Mesma coisa. Mas o simples fato da gente criar as ações em conjunto, eu ia lá com a minha planilhinha, eu era estagiário ainda, com a planilhinha, você fez ação, não fez, tá verde, tá vermelho. Isso já gerava um nível de engajamento tão grande dos servidores que ele não queria estar vermelho. Ele não queria aparecer ali como vermelho, porque ele fez a ação junto. Como é que eu não executei? E o nível de engajamento subiu muito, era bem interessante. E nas nossas empresas, a gente tem condição ainda de ter uma remuneração variável, uma comissão, alguma coisa, para engajar ainda mais. Mas o fato de você criar ação junto, criou a visão de futuro junto, e ali também, claro, apresentar os resultados depois, já gera um nível de engajamento que é muito interessante. Isso é gamificação, né, que o pessoal fala, né? Você consegue ali... Você traz as pessoas, mostra a pontuação de cada um ali, e aí entra o destacar, né? Porque no ambiente, às vezes, produtivo, tem muitas pessoas que ficam ali no meio dos outros, né? Aí quando você começa a destacar o resultado positivo e o resultado negativo, o negativo ele não quer mais ficar como destaque negativo, né? É verdade. Ele quer virar o destaque positivo e vira um ambiente competitivo, um competitivo gostoso, né? E, Kilder, você que é muito mais especialista do que isso, do que eu, mas as pessoas são motivadas de muitas formas diferentes, né? Então, alguns vão aí, às vezes a empresa pensa assim, eu vou dar mais remuneração, o cara vai ficar mais motivado. E às vezes não é assim. A pessoa está envolvida no processo de decisão ou de pensar
a estratégia da empresa. Outros que vão ter o reconhecimento ali na parede de, não é que tem que ter a fotinha ali McDonald's. Pode até ser um formato, mas o fato do resultado dele estar evidente ali, ele pode se sentir reconhecido, mesmo que às vezes o salário não muda, como é o caso que eu comentei do governo de Minas. Então, a forma de motivação são muito, muito distintas, mas essa mobilizar junto com a equipe, eu acho que faz muita diferença. O valorizar, né? O valorizar, para um é dinheiro, para outro é reconhecimento, cada um conecta com uma coisa, né? Então, até eu vi uma frase uma vez de um dos donos do BNI, né? Ele teve aqui em Divinópolis, um português, e ele falou um negócio que mexeu muito comigo. Tem aqui a frase, né? Faça com o outro o que você quer que faça com você. É uma frase muito antiga. Aí ele falou assim, você tem que fazer com o outro o que ele quer que faça com ele. Uhum. Né? Como que você quer ser tratado? Eu trato o Luiz do jeito que ele gosta de ser tratado. E, cara, isso aí mudou a minha cabeça de uma forma, porque, por exemplo, como que eu vou te tratar do jeito que eu quero ser tratado? Eu quero te servir uma coca, sendo que eu não gosto de coca? Não, eu gosto de coca, eu quero te servir coca. Você não gosta. Você prefere o quê? Você prefere um café, outra coisa, né? Então, se você ouve a sua equipe, o que que ele quer, e você dá aquilo que ele quer, né? Aí entra aquela outra frase, dá a César o que é de César, né? O que que cada um se motiva, né? O que que motiva aquela pessoa? E você alimenta aquilo, valoriza aquilo que ele tem valor. E a gente puxando um pouquinho nesse tema de liderança, e só para compartilhar também, eu tive uma experiência com um professor muito bacana na Fundação Dom Cabral de liderança, e aí ele falava muito da liderança situacional. A gente tem que entender também o grau de maturidade daquele colaborador para fazer essa delegação. Senão a gente vai... Alguém ali com um nível técnico que está começando, e às vezes com um grau de experiência ainda pequena, você chegar como gestor e entregar e falar assim, faz aí e resolve o problema. Você está achando que está delegando. Na verdade, você está delargando, né? E aí a pessoa vai ficar desesperada, não vai conseguir entregar. Então também existem ali contextos diferentes para a liderança conseguir entregar para cada grau de perfil. Um exemplo interessante do que você falou, imagina só que você contrata uma pessoa para ser entregador. E ele está acostumado a andar em Divinópolis. Aí você fala assim, aqui, eu preciso que você entregue um equipamento para mim lá em São Paulo. E pega o cara para colocar no carro, para pegar a rodovia, que ele não está acostumado, talvez, com rodovia, e principalmente não está acostumado a dirigir no centro de São Paulo. O que pode acontecer? Ele pode envolver num acidente, pode envolver uma coisa simples ou não, e aí esse cara talvez nunca mais quer dirigir. Por quê? Porque você colocou ele numa situação que não estava preparado para isso, né? Bom exemplo. Então, né? Agora, se ele vai aos pouquinhos, vai acompanhando de lado com carona, né? Vai usando o Waze, aí você vai preparando a pessoa, né? Então, assim, com certeza eu com 22 anos de empreendedor aí, eu já errei nesse quesito. Eu já coloquei uma carga maior numa pessoa que não podia, e qual que é o maior problema que a gente tem? A gente perde um colaborador, né? E o contrário também é verdade, Kilder, porque se você também já tem uma pessoa, um motorista que é hiper experiente em andar no centro da cidade e tudo, e falar assim, aqui amigo, você vai lá no centro, mas você vai seguir esse mapinha aqui e eu vou ficar lá do seu lado te falando o que você vai virar em cada esquina. E esse eu acho que a gente erra muito mais, né? Faz assim, faz assado. E a pessoa tem um nível de experiência para fazer sozinho, né? Então também... Eu vou te contar um exemplo desse aí que foi fantástico que você falou aqui. Uma vez eu chamei o Paduano para dar um curso lá na loja lá de oratória. Eu tinha feito com ele um curso lá na CDL, foi fantástico, mudou a minha cabeça. Falei assim, eu quero que você treine a minha equipe. Por quê? Eles saberem falar com os clientes vai fazer com que vende mais, com que o cliente saia mais satisfeito, tudo, porque muitos problemas que a gente tem dentro da empresa é falha de comunicação. Uhum. E aí fez uma dinâmica lá, só que eu fiquei assim, pensando tanto que eu estava errando nesse quesito. Ele fez um desafio que cada um tinha que ir lá na frente e falar. Uma solução para um problema, uma coisa bem simples. E aí, cara, eu fiquei assim, entediado de ouvir sem poder falar. Cada hora um tinha que falar. E como que eu até naquele momento eu era? Na hora que falava num problema, eu ia falar da minha opinião, é o mapinha que você falou, sabe? Uhum. Aí lá eu fiquei escutando, eu falei assim, cara, ele tá falando o que eu tô pensando. Aí eu fiquei pensando, como que esse pessoal, eles pensam do que eu penso? Eu não preciso de ficar pensando para eles sabem. Mas eu só consegui perceber isso porque eu era obrigado ali naquele momento a ficar calado. Aí depois disso, cara, caiu uma ficha, sabe? Caiu uma percepção para mim, que é eu abrir o mindset. Eu falei, gente, eu tenho que inverter, né? E outra coisa, chegava o cara com um problema e eu falava assim, eu já dava 3 soluções, ele chegava com um problema com a solução, e eu já mostrava 3 problemas que aquela solução podia causar. Aí depois com a PNL eu entendi, gente, eu tô no caminho errado. Aí eu faço assim, ele vem com um problema, eu faço, me dá 3 soluções para me escolher uma.
Oh, legal. Cara, isso mudou a cabeça minha e na cabeça da equipe. Por quê? Porque agora o cara vem criativo, né? Antes não, eu criticava a solução dele. Agora o que eu faço? Eu vou desenvolver nele a iniciativa de 3 soluções. Né? E aí, cara, traz pertencimento, traz engajamento, traz um tanto de coisa, né? Então, acho que são várias coisas. Aí, Luiz, agora eu quero te fazer uma pergunta. Se você quiser deixar aqui uma palavra de ouro, né? Um pulo do gato para quem ou quem está começando a empreender, não importa se está formalizado ou não, mas assim, o cara está ali, porque o empreendedor, teve uma vez que eu tive uma mentoria, né, com o João Klepper, e eu perguntei para ele, João Klepper, qual que você acha que é a maior dor do empreendedor? E ele falou assim, se sentir sozinho. Então, e eu já me senti várias vezes isso, que tem hora que aí você falou do associativismo, que é uma solução para isso, né? E eu vejo que isso é uma grande dor. Então, às vezes, o empreendedor está ali, independente da fase dele, está se sentindo meio perdido. Qual que seria a maior dica que você poderia dar, a dica de ouro, para ele dar uma guinada nesse momento? Nós falamos muito do contexto de se envolver, né? De estar associado. Eu acho que uma dica adicional a essa que nós já comentamos seria dar a ideia do que o empreendedor ele tem que entregar sempre um produto um pouco melhor e não necessariamente o produto ideal que ele imaginou na cabeça dele. A gente fala produto é um produto, um serviço, é a entrega que ele vai entregar na empresa dele, como empresa, como empreendedor. Senão a gente vai ficar sempre imaginando assim, com aquela angústia de falar assim, eu tenho que entregar o perfeito. Mas o feito é melhor que o bem feito, né? Que o perfeito. Mas a gente tem que começar e sempre um degrau a mais. Mas se a gente já mira o que você quer chegar, mas não deixar de entregar um produto sempre melhor, tentando inovar e dar um grau de qualidade no serviço, no produto sempre, mas não esperar o perfeito para começar. E eu acredito que esse pode ser uma situação uma dica para o empreendedor. O empreendedor ele vai conseguir, durante esse trajeto de melhoria, ajustando a rota, ele tem uma curva de aprendizado, ele sabe o que o cliente dele aceitou mais ou menos, e às vezes até o que ele planejou inicialmente é o que vai atender melhor o cliente dele, pode ser um pouquinho diferente. E durante esse processo de melhoria, ele vai chegando lá. Então não é só começar com um produto mais ou menos e ficar por isso mesmo, senão a gente começa a imaginar assim, eu não posso abrir uma loja de calçados, porque como é que eu vou abrir uma loja linda e maravilhosa e competir com a empresa A, B ou C, que já tem uma estrutura tão maravilhosa? Não, eu vou começar mirando alguma coisa e vou chegando, vou dando grau, vou melhorando. Né? Se eu quero oferecer um serviço, mas já tem um concorrente que faz tão diferente, ou uma empresa multinacional que oferece isso. Mira o que você quer chegar, lança o seu produto e vai melhorando. Mas sempre buscando melhorar. E vai corrigindo a rota. O que seu cliente demandou? E vai chegando, que aí você já vai ganhando a curva de aprendizado para chegar lá. E as grandes organizações começaram pequenas também, ou foram corrigindo rota. Senão a gente fica achando e angustiado que tem sempre um ali, uma empresa, não sei o que eu tô vendo, e aí você vai travar e não vai fazer. Isso aí serve, então, para todas as áreas, não só empreendedorismo, né? Se um funcionário esperar ficar pronto para procurar um emprego, ele não vai entrar. Né? Vai fazer o doutorado, um PhD e não vai começar. Tá lá, assim, o mercado tá gritando, pedindo ele não vai porque não deu pontapé inicial, né? Então, vale para o empreendedor, vale para o profissional, vale para quem quer falar em público, vale para tudo, né? É começar a fazer, sair da inércia, né? É começar a fazer, corrigir, fazer. E aí, não ficar na inércia, porque eu comecei, não comecei o ideal, mas eu tô sempre melhorando, sempre buscando melhorar. O que eu posso entregar pro meu cliente a mais? Isso vai Essa dica se é para quem quer começar, quem já começou e está estagnado, se é para quem já está lá na frente, mas está assim, naquele momento ali que acha que o mercado está difícil e tudo tal, e ele precisa de dar mais um passo. Então, para todo nível do empreendedor, essa dica serve, né? Sim. A gente tem que planejar, nós temos que ter uma visão de planejamento, mas a gente também tem que executar. Senão, nós ficamos o empreendedor que planeja demais e não executa, ou aquele que executa e não pensa. Planejo, mas planejo até uma visão de futuro, mas uns ciclos curtos. O que eu estou planejando? E aí vai corrigindo a rota, sempre corrigindo a rota. Que aí seu produto e a sua empresa vai estar sempre melhorando. Com certeza, Luiz, foi fantástico o nosso bate-papo aqui. Fica aí um convite para a gente depois fazer um outro episódio falando mais de gestão, que eu acho que isso aí faz total diferença na longevidade de uma empresa, no crescimento da empresa.
E também, assim, até para inspirar também quem, porventura, não queira empreender, mas que quer desenvolver uma carreira de sucesso dentro de uma empresa, a gestão, né, a autogestão, a gestão pessoal, a gestão de processos, né, essa questão da gestão ágil, que né, você está fazendo uma pós em cima desse contexto, é muito interessante depois a gente abordar esses assuntos aqui, que com certeza vai ter alguns insights, né? Acho que dá para conversar muito ainda, né? E nós acabamos abordando muitos temas. Eu deixo aqui à disposição o pessoal conectar comigo, Luiz Ângelo Gonçalves no LinkedIn ou buscando no Instagram, a gente está à disposição. Como secretário de Desenvolvimento Econômico também, o meu trabalho é apoiar os empreendedores, seja independente do seu porte, do seu tamanho, então a gente está à disposição para isso, para receber, para direcionar, azeitar o processo ali para o empreendedor se desenvolver. A gente não tem que pegar na mão de ninguém, mas a gente tem que dar os caminhos ali que ele vai precisar dentro da burocracia, eventualmente, que é grande ainda, né, no Brasil, e aí ele dá um pouquinho de azeitar esse processo para ele chegar no resultado, e aí o empreendedor vai gerar o emprego, o empreendedor que vai dar o resultado que a gente precisa aqui na cidade, através desse empreendedor. Como secretário hoje eu estou à disposição e também como empreendedor, né? Na verdade, estou como secretário, mas sou o empreendedor e estou à disposição de todo mundo que queira se conectar aí comigo. Fantástico, uma boa experiência, né, Luiz? Você pode, por exemplo, falar para várias pessoas aí. Acho que esse bate-papo aqui vai servir de inspiração para quem está em determinada fase, né? Ou se está começando, se está lá na frente, ele vai conseguir pensar o seguinte: olha, realmente eu preciso de sair da inércia aqui, estou ficando para trás, preciso de inovar, né? Excelente história sua, a questão aí do Luiz Fotógrafo, como que vocês conseguiram inovar num setor que teve muitas mudanças, né? E depois a gente pode até um dia bater um papo sobre isso, como que foi isso na prática, né? Fica esse convite, porque eu sou apaixonado com fotos tem muito tempo. E eu sei que muda. Hoje meu celular ele começa a mandar as fotos antigas e eu começo a compartilhar com as pessoas, né? 5 anos atrás você estava em tal lugar, tá? Mas hoje é tudo digital, né? E como que vocês adaptaram nesse mundo digital e manteve ali, né, a esquina da fotografia ali na cabeça de muitas pessoas durante muitos anos, né? É verdade. Reinando aí. E o desafio ainda para os próximos, né? Que é constante, não para. E o caso nosso da fotografia, mas encaixa com todos os negócios. Praticamente todos os negócios tem a demanda de se transformar. Uns são mais rápidos que os outros, né? Sim. Por causa de tendências, né? E outro assunto que a gente pode debater um dia, que eu acho que você tem um diferencial nesse quesito, é a diferença do empresário para o empreendedor. Né, que normalmente o empresário da empresa e quer ali só manter aquela empresa, e o empreendedor fica pegando as novas tendências e surfando nas ondas, né? E como que eu observo que você conseguiu fazer as duas coisas numa coisa só, né? Perpetuar e surfar nas ondas, né? E a gente tenta, não quer dizer também que a gente tá batendo cabeça e aprendendo o tempo todo, né? Mas essa troca de experiência é muito legal, parabéns pelo espaço aqui que está sendo desenvolvido, né? E você que já está se engajando com muita coisa, muitas frentes, é claramente um empreendedor, referência aqui na nossa cidade e já está se consolidando nas áreas em todo o país aí também. Parabéns. Obrigado. Obrigado pelo espaço aqui de compartilhar um pouquinho. Acho que tem muita coisa que a gente pode conversar. Estou sempre à disposição. É interessante, fica o convite aí, pessoal, que ouviu o nosso podcast ou que vai assistir o vídeo cast aqui, né, nas redes sociais, deixa aqui seu comentário, deixa aqui a sugestão, qual assunto que vocês querem que a gente volte a debater aqui, ampliar a discussão. De repente, qual que é o seu desafio hoje aí, para a gente poder dar algum pitaco aí, né? E fica o convite também, quem ouviu aqui, vem cá um dia bater um papo aqui, né? Seja chamar o Luiz aqui de novo para a gente bater um papo aqui, nós vamos fazer outros bate-papo interessantes. Agradeço demais a sua presença aqui, as colaborações. Desejo muito sucesso para o próximo ano e parabenizo, né, esse primeiro ano seu ali como secretário ali, com várias entregas importantes para o segmento aí dos empresários. Né, essa redução aí de 67%, com certeza, está impactando diretamente na vida dos empresários, porque às vezes esperava que tempão todo para começar a empreender, acontecia coisas e às vezes até atrapalhava o início, porque uma coisa bem interessante de a gente saber, né? Quando a gente está montando um negócio, a gente está colocando ali nossa energia e nosso dinheiro. E às vezes a gente está colocando a conta certa. Se você demorar 2 meses para abrir um negócio, às vezes esses 2 meses já inviabiliza o seu negócio. Você colocou o dinheiro todo ali, o negócio não produziu, né? Então isso aí com certeza está trazendo sustentabilidade e, né, possibilidade da empresa começar dando certo.
A gente tem muita dificuldade como empresário, como empreendedor, né? Todo mundo. Como no setor público, então, potencializar essas dificuldades, a gente é cansativo, é difícil de trabalhar, mas quando pega os resultados é o que motiva. Que é o que a gente vê que tá conseguindo entregar alguma coisa e que faz a diferença na sociedade, né? E esse tempo de abertura de empresas que nós comentamos, o número de empregos gerados, número de saldo positivo de empresas novas na cidade, esse feedback de resultados que eu acho, pelo menos eu tento sempre ser muito direcionado pelos resultados gerados, né? Não é o trabalho que vai fazer a diferença, um trabalho bem feito, é o resultado que você consegue entregar com esse trabalho. É verdade. Então, esse resultado acontecendo é que motiva. Então, tô com um gás aí para começar mais um ano. Tem até um problema bom, né? Que é falta de colaborador para as vagas que estão abertas. Nós estamos com um problema bom na cidade. Se os problemas bons são os problemas, já tá bom, né? E hoje, se já geramos 4.000 vagas e tem ainda problema para criar mais, esse é um problema bom. E a gente vai trabalhar para eles, mas o resultado acontecendo motiva pra gente entregar começar um 2022 com entregas boas, mais um gás aí para entregar uma cidade melhor e contribuindo, né? Parabéns mais uma vez pelo espaço, obrigado pelo convite e tô sempre à disposição. Tem muitas conversas boas pra gente compartilhar também. Com certeza. E aqui, ó, a próxima conquista entregue lá, quero te convidar você vir cá contar de primeira mão pra turma aqui. Beleza. Olha, entregamos isso, conseguimos isso, aquilo, né? Porque os resultados é um negócio... Acho que todo empreendedor tem que ter visão no resultado, né? Porque, por exemplo, o empreendedor que está focado no faturamento é legal, mas será que esse faturamento está dando lucro? Então, quando você está com o olho no resultado... era o foco da sugestão na CDL, era esse, né? Foco... Como que era o slogan? Foco, ação e resultado. Foco, ação e resultado, exatamente. Essa é a ideia mesmo. E o faturamento no empreendedor é um dos resultados, né? Ele tem que estar ali com um painelzinho de resultados na sua vista, mas buscando esses... Igualzinho o avião que tá voando. Se você olhar só para um reloginho lá, ele vai cair. Só do velocímetro não vai dá, cair. né? Isso aí, Luiz. Muito obrigado, gratidão. E valeu, te aguardo aqui numa próxima ocasião aqui. Grande abraço, pessoal. Um abraço.